Introdução: o chamado para ser sal e luz. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Imagine um mundo sem sal. Tudo seria sem graça e sem vida. Agora pense em um ambiente totalmente escuro, onde você não consegue enxergar nada. O simples fato de acender uma luz muda toda a situação. O sal tem duas funções principais: dar sabor e preservar. Sem ele, a comida é sem gosto e a carne apodrece. Da mesma forma, o cristão deve trazer sabor e impedir a corrupção moral e espiritual da sociedade. Já a luz tem o propósito de dissipar as trevas. Assim como um farol guia os navegantes e uma lâmpada ilumina um quarto escuro, nós devemos iluminar o caminho dos que estão perdidos e afastados de Deus. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Mas será que estamos cumprindo esse chamado? Tópico 1. Vocês são o sal da terra. Jesus disse em Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. No tempo de Jesus, o sal era valioso porque conservava os alimentos e dava sabor à comida. O sal, como tempero, ele dá sabor aos alimentos, tornando-os mais agradáveis. O cristão deve ser alguém que transforma os ambientes com palavras de encorajamento, bondade e amor. O sal como conservante. Em um mundo moralmente corrompido, os cristãos devem impedir a deterioração do caráter e dos valores. O sal como símbolo de pureza. Assim como o sal é branco e puro, os cristãos devem viver em santidade, sendo exemplo de integridade e justiça. Mas Jesus faz um alerta: se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que isso significa? Que um cristão sem testemunho se torna inútil para o reino de Deus. Você tem sido um sal que dá sabor ou está se tornando um sal sem utilidade? Tópico 2. Vocês são a luz do mundo. Jesus também disse: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Isso significa que devemos refletir a luz de Cristo e iluminar as trevas ao nosso redor. A luz tem funções importantes: ser vista. Assim como uma cidade no alto do monte não pode ser escondida, o cristão deve testemunhar sua fé publicamente, dissipar as trevas. O pecado traz escuridão, mas o cristão deve levar a luz da verdade para onde for. Avisar sobre o perigo. Assim como um farol avisa os navios sobre os rochedos, devemos alertar as pessoas sobre o perigo do pecado. Guiar as pessoas. A luz de Cristo em nós deve conduzir outros ao caminho certo. Jesus não disse: Vós sois a luz da igreja, mas vós sois a luz do mundo. Isso significa que nossa influência não pode ficar restrita à igreja. Devemos brilhar no trabalho, na escola, em casa e em qualquer lugar. O resultado da luz. Jesus conclui essa parte do sermão dizendo: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Nossas boas obras são a nossa luz. As pessoas devem perceber Cristo em nós, não apenas pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Nossa luz não deve glorificar a nós mesmos, mas a Deus. Quando o mundo vê o amor, a justiça e a bondade em nossa vida, isso os leva a reconhecer a grandeza de Deus. Se quisermos ser luz, devemos viver de maneira diferente do mundo, sendo verdadeiros discípulos de Cristo. O seu testemunho está brilhando para que as pessoas glorifiquem a Deus? Conclusão: você está cumprindo seu chamado? Jesus nos deu duas missões. Como sal, devemos impedir a corrupção moral e espiritual da sociedade. Como luz, devemos mostrar o caminho da verdade e levar esperança aos que estão perdidos. Mas há um grande perigo. Se o sal perder o sabor e a luz for escondida, nos tornamos inúteis no reino de Deus. E agora? Como você pode ser sal e luz no seu dia a dia? Desafio da semana. Escolha pelo menos uma ação prática para ser sal e luz. Compartilhe sua fé com alguém. Ajude alguém que está precisando de apoio. Posicione-se contra algo errado em seu ambiente. Seja um exemplo de honestidade e amor.
O mundo precisa de cristãos que fazem a diferença. Você está pronto para esse desafio?